Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Está entrando lá o programa Palavra Urgente. Estaremos juntos aí, onde daqui a pouquinho tem muita coisa boa chegando, né? Teremos a prece, teremos a participação de especialistas, reportagem, muita coisa boa. Um programa recheado de coisas boas, exatamente para poder promover a sua vida conhecimento. Por que, pastor, conhecimento? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear na Igreja Internacional da Graça de Deus. Sim, a igreja do nosso missionário R.R. Soares, que vem abençoando vidas aí já há muitos anos, há algumas décadas, né? Programa Despertar da Fé, Igreja da Graça no seu lar, como também nós temos, né, o programa conhecido mundialmente, que é o programa Show da Fé, e tantas programações. Eu tenho certeza do seguinte: se você está nesse exato momento, é porque Deus tem algo para falar ao seu coração, quer te dar uma direção. Então, separe esse tempinho aí agora, calma, respira, não toma uma decisão precipitada, não vá por esse caminho. Porque muitas são as pessoas que tomam uma decisão, né? Ela pega lá e diz assim: eu vou agir, e age no impulso. E depois que ela libera uma palavra, depois que ela faz algo, acontece algo. O que, pastor, que acontece? Ela se arrepende. Sabia disso? E a palavra é como uma flecha, depois de atirada não tem como retornar. E, às vezes a pessoa, vou agir de cabeça quente, mas o prejuízo ficou. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Então prepare o copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos realizando uma prece, uma oração, colocando diante de Deus essa questão. Você vai analisar essa situação com calma. Mas foi grave demais, foi uma humilhação, uma traição. Calma, com o conhecimento, com todo o material e bom material que é a boa palavra, você vai poder tomar a melhor decisão possível. Porque é exatamente isso. A proposta de Deus é promover a sua vida um esclarecimento, para que você possa escolher certamente aquilo que é melhor, né? Ninguém vai escolher algo, um sofrimento. É como costumo brincar lá na igreja. A pessoa, quando ela vai fazer planos para as férias, né? Chegando as férias, vou entrar de férias no trabalho. Ela diz assim: eu vou viajar, eu vou para tal lugar. Ninguém diz assim: eu vou ficar no hospital. Ninguém quer isso. A pessoa, ela quer sempre o melhor. Vamos então ao relato de fé? A Alcilene da Silva, ela passou por uma situação difícil e o Deus da Bíblia abençoou a vida dela, fez com que a vida desse casal fosse transformada, fosse então abençoada. Digo desde já porque está no Palavra Urgente. Mas vamos entender essa história? Não vou contar a história toda não. Vamos ver juntinhos aí? Conosco, na tela. Romero e Alcilene foram batizados em outro ministério, mas não eram firmes nos caminhos do Senhor. Ele trabalhava e eu também trabalhava de ajudante de pedreiro para a gente conseguir subir na vida. Só que teve um tempo que ele conheceu um rapaz, aí deu peças de joias de prata para vender, para ele vender. Aí ele foi gostando dele, foi dando mais prata, até que nós conseguimos montar uma loja. Depois conseguimos fazer mais outra loja e a gente assim foi prosperando. Tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Não tinha alegria, não tinha alegria do Espírito Santo. Aí a gente foi assaltado. Chegaram 7 assaltantes e limpou a loja. Foi no ano de 2011. Aí mesmo com essa dificuldade a gente abriu mais outra loja, só que dentro de um ano houve 9 assaltos. Eu estava assim, eu posso dizer, estava arrasado. Vivia nos cantos chorando, minha família não sabia disso. Quando houve o assalto na última loja, o agiota chegou e disse: Romero, eu te empresto dinheiro, você paga os fornecedores e compra novas mercadorias, e você me paga quando quer. Só que nesse período isso foi um engano, que quando foi no próximo mês ele começou cobrando. Que situação complicada, né? É a realidade do Brasil hoje, né? É a realidade hoje, podemos assim dizer, da humanidade. Pessoa querendo realizar um sonho, o próprio negócio, vítima de vários e vários assaltos e lutando contra tudo e contra todos. Mas sabe o que nós precisamos? Da mão de Deus ao nosso lado, para nos auxiliar,
para nos ajudar. Então, vamos aqui nesse exato momento a uma matéria e daqui a pouquinho voltamos falando que tem coisa boa aí, hein, conosco na tela. Segundo pesquisa realizada pela Sicredi, 47% dos brasileiros afirmam prosperar com dificuldade. Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres, com 47%, se consideram mais prósperas que os homens, com 34%. De acordo com a Legaton Prosperity, ranking que mede o índice de prosperidade nos países, o Brasil está na 66ª posição. Ao não alcançar a tal prosperidade, pessoas podem desenvolver problemas de saúde mental, além de baixa autoestima, insônia, impacto no sistema imunológico e cardiovascular. Essa é a realidade, né? A realidade cruel da nossa nação, da humanidade. É como, por exemplo, o trabalhador, né? Imagina o casal lutando, batalhando, para poder, então, realizar o sonho de ter o próprio negócio, a independência financeira, ter a casa própria, ter os seus bens, ter tudo, e se depara com assaltos, se depara com maldade, com crueldade. E isso não é somente o empresário, não. É uma realidade no nosso país, é uma realidade na humanidade hoje, em todo e qualquer lugar no mundo. Não existe isso. Às vezes o trabalhador de madrugada indo trabalhar e sofre um ato de violência. Não é fácil. Tudo contra, não apenas a batalha para administrar, mas também a questão, muitas das vezes, da ação maligna. Talvez você esteja nessa situação. Pastor, eu quero avançar, eu quero ser feliz, de repente, na família, na saúde, e quando eu quero avançar, além das dificuldades já existentes, começam a surgir aquela ação maligna que é a maldade. Saiba que em Deus você vai vencer tudo isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Vamos então, nesse exato momento, ao especialista? Conosco, na tela. A prosperidade é um termo muito amplo. Ela se refere à saúde, harmonia familiar e também à parte financeira. E acontece quando você tem um rendimento mensal que você consegue custear a sua vida e ter a sua reserva, ainda conseguir fazer sua viagem, conseguir investir em algo sem ter apertos. É você, de forma bem popular, seria você conseguir pagar suas contas e sobrar um dinheiro. Isso não considera-se uma prosperidade, mas sim uma estabilidade. Prosperidade é quando você vai além, você consegue ter um rendimento maior, os seus custos são menores, você consegue investir, você consegue multiplicar esse dinheiro, você consegue fazer com que você não tenha falta de nada e aquilo que você deseja, você consiga comprar, adquirir. Mas a questão e o perigo dentro da psicologia é o quanto essa pessoa está preparada ou para ganhar mais ou para ganhar menos. Porque no momento em que ela ganha mais, ela pode gastar mais e se endividar ainda muito mais, porque ela não teve a estrutura para ter um rendimento maior. Essa estrutura mental, cognitiva, que é importante nessas oscilações da vida financeira de uma pessoa. Acompanhou aí a triste realidade? Mas em Deus vamos vencer. Vamos então à segunda parte, para poder entender um pouquinho mais a luta, a batalha e festejarmos a vitória com esse casal. E ali foi virando uma bola de neve. Cada dia mais ia aumentando os juros, aumentando os juros. Eu não dormia, eu não tinha vida. Eu não tinha paz. E o tempo foi se passando e a gente sofrendo. A vida financeira do casal ficou amarrada, até que Alcilene se voltou verdadeiramente para o Evangelho. Em 2018 eu conheci a Igreja da Graça, estava no estado de depressão. Quando eu entrei na Igreja da Graça, o pastor percebeu que pela minha aparência, eu acho que ele viu aquela aflição em mim, na minha face. Ele fez uma oração por mim. Quando ele terminou de fazer aquela oração, parecia que eu saí dali levitando, de tão em paz que eu saí. Ele disse que lá era muito bom, ensinava a palavra, era um culto muito bom. Eu comecei sozinha. Todo o propósito que fazia na igreja, eu colocava ele e meus filhos. Muitas vezes eu chegava e minha esposa estava no quarto orando. Aí eu fiquei curioso para ir também, né? E comecei para a Igreja da Graça. A gente estava bem na igreja, já tinha se libertado, mas as dívidas vinham nos acompanhando. E muitas vezes o pastor pregava que a gente tem que ser fiel no dízimo, nas ofertas, que Deus também é fiel a gente.
Sempre eu tinha essa fidelidade a Deus de dar o dízimo e a oferta. E ele não. Aí ele começou a dar um dízimo. É aí que está a mudança, né? A pessoa abre o coração para Deus e ela começa então a se entregar ao Altíssimo e as coisas começam a mudar. E falar em aquilo que pode promover mudança na sua vida, eu quero compartilhar um trecho bíblico. Quero compartilhar uma boa mensagem. Isaías capítulo 50, versículo 10, diz aqui assim, ó: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o quê? O seu Deus. É exatamente isso que temos que fazer. Quando você passar por uma luta, uma dificuldade, se apega à palavra. Entenda que o profeta Isaías, inúmeras vezes, né? Tem até um trecho bíblico que ele diz: quem creu em nossa pregação e quem se manifestou o braço forte do Senhor. Ele sempre convidando a pessoa a crer para poder alcançar a vitória. Então, diante dessa situação, creia, porque tudo é possível. Creia, porque o nosso Deus, ele não falha, o nosso Deus, ele é poderoso. Vamos então ao relato de fé, entender um pouquinho a linda história desse casal? Conosco na tela. Então eu dava o que eu tinha, R$2, R$1, dava de coração. Eu estava um certo dia no culto e Deus usou o pastor José Hilton, que é da minha igreja aqui de Boa Viagem, e disse: irmão, seja firme, Deus quer te libertar. Então, o que Deus me usou para falar foi justamente isso, que ele deveria se libertar da mão de todo aquele que não é de Deus, que não é correto, né? Dirigidos pela Santa Palavra, Romero e Alcilene pediram perdão a Deus, clamaram pela provisão e pela libertação das dívidas. Eu digo: Deus, o Senhor vai me honrar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Esse espírito devorador vai sair da nossa casa e a gente vai viver em paz. Aí Deus começou a fazer milagres inexplicáveis na vida dele. Deus mandava os recursos e ele pagava os acordos. Começou os próprios irmãos ligando para mim, fazer aliança. Tinha pessoas que presenteavam ele com joias que ele compra e vende. Então, através disso, ele foi entregando o dízimo e Deus entregando para ele. Sou muito grato a Deus. Hoje, meu pão não falta. Hoje Deus me deu muito mais do que eu espero e muito mais do que eu penso. Hoje a gente vê aí esses dois como colunas, né? Pessoas firmes e fortes. Hoje eu vivo uma vida boa financeiramente e tenho Jesus, que é melhor do que todo o dinheiro. Que coisa maravilhosa, né? O casal começou a alinhar e colocar em Deus e Deus começou a fazer a coisa fluir. Entenda, Senhor, o Senhor. A Bíblia, como eles acabaram de falar aqui no relato, né? Começaram a devolver a fidelidade do dízimo, começaram a orar e começaram a prosperar, começaram a evoluir na vida. E aquela ação maligna que provocava dívida, que roubava, né? Como diz a Escritura Sagrada lá em Malaquias, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, essas ações malignas começaram a cair por terra. Sabia que você pode vencer também e dar a volta por cima e ser muito feliz? Pastor, como que eu posso ser feliz? Dá uma oportunidade a Deus. Algo que eu tenho feito na igreja é convidando as pessoas para... Faça o seguinte, 3 meses você vai ler Bíblia, vai começar o dia orando, 3 meses você vai colocar a sua vida diante de Deus. Se não mudar, você escolhe depois o que você vai fazer. E muitas são as pessoas que estão dizendo assim: eu não quero outra coisa. Eu não quero mais começar o dia sem uma oração. Eu não quero mais começar o dia sem ler a Bíblia. Eu não quero mais outra coisa, porque vale a pena confiar em Deus. Falando em confiar em Deus, pegar aqui o copo com água, nós vamos fazer a oração determinada à vitória, lembrando que todo segundo domingo da igreja nós temos o privilégio de participar, então, cada um ali com o coração aberto, com a vida diante de Deus, participar da Santa Ceia, da comunhão com o Altíssimo. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, é diante da Tua presença que abençoamos vidas e esta pessoa, ela está intercedendo por alguém, esta pessoa está colocando diante de Deus um problema sério, uma causa impossível, um problema insolúvel. Esta pessoa, ela está dizendo: eu já fui a vários lugares, já bati em tantas portas e hoje ela está dizendo: Deus me ajuda.
esta pessoa que de repente ficou a madrugada sem dormir, esta pessoa que já há algum tempo não sabe o que é desligar de um problema, porque ela fica fritando, pensando nesse problema constantemente. Eu peço, Pai, vem com o teu alívio. Na pessoa do Senhor Espírito Santo, promova alegria esse coração. E você crê, diga, eu creio. Beba d'água. Graças ao bom Deus, né? Eu creio que Deus é poderoso para abençoar a sua casa, a sua vida. Então toma posse do melhor. Não desanima não, busque em Deus para que você possa ser muito feliz, pois é o que o Deus da Bíblia ele tem para a sua vida. Busca no Todo-Poderoso que transforma casamento, que transforma a vida, que faz a pessoa ter realmente aquela alegria, aquela felicidade. Pastor, que felicidade é essa? A felicidade de poder olhar e ver uma família feliz. Entenda que felicidade não é ausência de problemas, mas é a capacidade divina de vencê-los. É isso que Deus tem para a sua vida. E é de coração que eu quero deixar um beijo no seu coração, abençoar a sua vida e até mesmo dizer para a senhora, para o Senhor, né? Nós estamos na rede social. Você pode ir lá pesquisar tanto no YouTube como no Instagram, na lupa, @Palavra Urgente, começar a seguir. São vários e vários apresentadores, histórias lindas. Desde já, um beijo no coração e até domingo na casa do Senhor. Fica aí um forte abraço da equipe do Palavra Urgente. Desistiu de mim, me estendeu a sua mão. Mesmo eu não sendo nada, ele me levantou do chão. Fiel. Toda dor que era minha, toda maldição, todo medo e culpa foram nele a redenção. Fiel. Cada uma das promessas ele vai cumprir, porque ele não é homem e não vai mentir. Fiel, me ensinando a cada dia, fiel. O tempo passa e ele é sempre fiel. Eu posso até errar, mas ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Sempre dando livramento, fiel, me guiando em todo tempo, fiel. Passam dias, passam eras e ele permanece fiel. Não desistiu de mim, me estendeu a sua mão. Mesmo eu não sendo nada, ele me levantou do chão. Fiel. Toda dor que era minha, toda maldição, todo medo e culpa foram nele a redenção. Fiel. Cada uma das promessas ele vai cumprir,